Bem-vindos ao InspiraCast. Meu nome é Mark Deito, sou diretor de produtos da Educação Médica Continuada da Inspirali. E hoje a gente conversa sobre urgências e emergências com o Dr. Cristiano Rabelo Nogueira. Bem-vindo, Dr. Cristiano. Muito obrigado pelo convite, um prazer muito grande estar com você aqui, Mark. Dr. Cristiano Rabelo, sua trajetória passa pela residência em clínica médica, pela residência em pneumologia, pela pesquisa, doutorando em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo e pela docência com experiência de mais de 20 anos no setor de urgência e emergências e terapia intensiva, liderando hoje o curso de pós-graduação em urgência e emergências do IBCMed. Vamos iniciar o nosso Carreira na Medicina de hoje com o Dr. Cristiano Rabelo compartilhando sobre a sua trajetória, que inclui também quase uma década e meia como pneumologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Cristiano, por favor, nos conte sobre a sua formação e a sua escolha profissional em atuar na emergência. Bem, minha trajetória, então, ela começou em 1994, quando eu, então, adentrei no curso de medicina. Me formei no interior de Minas, em Barbacena. Então, a seguir, eu terminei o curso em 99 e senti uma grande vontade de me preparar mais durante, a minha formação, onde então eu iniciei a clínica médica. Após o término, da clínica médica, 2 anos após, eu escolhi então fazer a residência de pneumologia e após a residência de pneumologia, 2 anos de clínica, mais 2 anos de pneumologia, eu fui então para a parte docente. Então, na minha trajetória, os primeiros 14 anos eu fiquei trabalhando e investindo na minha formação técnica. Após, então, esses 14 anos, obviamente, para até iniciar os trabalhos, eu, então, comecei a dar plantões em unidades de pronto atendimento. Depois, quando eu tinha mais segurança, quando eu tinha mais experiência mesmo, eu acabei indo para a terapia intensiva e já são mais de 20 anos nessa trajetória de medicina de emergência, terapia intensiva, parte docente e também trabalho ainda no meu consultório privado. Dr. Cristiano, e hoje você exerce a docência em quais universidades e em quais períodos? Sim. Atualmente eu trabalho na Universidade AMB, Morumbi, em São Paulo, e também trabalho na Universidade Paulista, em Alphaville, na região próxima aqui a São Paulo, em Santana de Parnaíba, Bom, acompanhando esses alunos de graduação em medicina, você percebe toda essa sobrecarga que esses alunos têm e que eles recebem isso logo nos serviços de emergência, que também exerce um esgotamento emocional nos profissionais. Então, percebendo a formação do aluno e que ele inicia normalmente por plantões, qual que é o perfil do profissional médico que mais se encaixa com a urgência e emergência para continuar nessa rotina? Bem, é interessante porque no Brasil existem mais de 2.500 serviços de urgência e emergência. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 160 milhões de atendimento. Pois bem, então, dentro dessa realidade, até por esses números expressivos, já dá para a gente poder observar como realmente é comum e como é importante esse aluno ou esse recém-formado ele ter realmente noções de medicina de emergência. Então, sendo esse indivíduo, ele vai logo terminar a faculdade, muitos deles já vão diretamente para esse campo de batalha, onde ele vai precisar de ter realmente noções, básicas
de identificar aquele paciente grave, identificar aquele paciente que precisa realmente de um atendimento de forma realmente rápida, eficaz e principalmente de forma sistematizada. E além disso, doutor Cristiano, cada vez mais a forma humana do tratamento nesse momento é ressaltado, né? E é valorizado né, pelo mercado. Então, como formar hoje um médico preparado tanto na parte técnica, como o senhor já trouxe aqui, como também humanamente preparado para esse ambiente da emergência e das urgências? Sem dúvida é um grande desafio, porque o médico, durante a sua formação dentro da medicina, ele sai um excelente técnico. Porém, nem todo médico tem realmente uma formação humanizada, uma formação realmente preocupada com o paciente. Então, ainda mais num setor hostil como a emergência, onde chegam pacientes de toda e qualquer natureza, pacientes graves, risco eminente, né, de morte, assim como casos teoricamente mais leves. Então, é importante, durante todo esse atendimento, durante toda essa trajetória, o médico ele não perder a sua humanidade, não perder a sua empatia, não perder o amor e da forma, né, como ele deva tratar realmente os seus pacientes. Perfeito, doutor. E sabendo que a maioria dos médicos que atuam em pronto-socorros vêm de outras especialidades, né, como o senhor que é pneumologista, por exemplo, e ficou muitos anos, né, no atendimento do Albert Einstein, né? E aprendem, a grande maioria jovens, ali na marra, né, no dia a dia, essa, essa atuação tão difícil que é a emergência. Como o curso que o senhor lidera aqui de urgência e emergência no IBCMed propõe corrigir esse descompasso formativo que ocorre na base, né, quando ele sai da graduação e inicia no atendimento em plantões. Uhum. Pois bem, como eu disse, né, o número de atendimentos de emergência, não só no Brasil, mas no mundo, são números muito importantes. No Brasil, mais de 160 milhões. E o que que acontece? Muitas vezes, o aluno ele sai da faculdade e ele não se sente preparado para poder prestar esse tipo de atendimento para o paciente. Muitas vezes, esse médico ele se sente inseguro para poder fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, para poder tomar a decisão entre intubar ou não intubar um paciente. Então, falta para esse médico ferramentas. Ferramentas não só técnicas, como também ferramentas práticas. E um dos grandes diferenciais do nosso curso, quando nós então sentamos para poder montá-lo, para poder criá-lo e implantá-lo, foi exatamente isso, ou seja, pensar não só na parte técnica, mas também na parte prática. Então, nós temos um laboratório, né, de última geração, não só com manequins de alta fidelidade. Repetindo, não que isso só isso seja importante, mas nós procuramos juntar a parte técnica, mais a parte docente, mais a parte prática, para que esse profissional ele possa, ao final do nosso curso, sair da forma mais preparada possível para o atendimento de toda e qualquer emergência. Perfeito, professor Cristiano. Eu tenho aqui uma última pergunta, que hoje a porta de entrada para a grande parte dos médicos, né, são os plantões e são as emergências, né?
e não se enxerga isso como uma vocação, né? Muitos dos médicos iniciam por ali e têm como objetivo sair da emergência, né? Ter uma vida mais confortável, com horários mais regrados, com não tanta emoção no seu dia a dia, né? Como o curso ele pretende também passar para o médico não só essa segurança, né, que é para ele se sentir seguro nesses primeiros atendimentos, mas também poder enxergar a emergência, né, como uma vocação, né, como uma carreira médica, que é o objetivo aqui também desse podcast. Sim, claro. Bem, eu tenho o privilégio de dar aula tanto para graduação quanto para pós-graduação. E uma coisa que eu pergunto muito para os meus alunos e que eu vejo que isso falta, eu acredito que não só para a medicina, mas para muitas profissões, para muitas pessoas. Quem é você? Então, o que acontece? Muitas vezes, eu, Cristiano, eu não sou só um médico, eu não sou só um pneumologista, eu sou um pai de família, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa que procuro, dentro das minhas possibilidades, ajudar ao próximo. Então, o título acadêmico, claro, ele é muito, muito importante, mas dentro dessa questão de vocação, eu acho muito importante toda e qualquer pessoa saber quem eu sou, né? Então, eu acho que a pessoa sabendo responder essa pergunta, quem é você e não o que você faz, isso ajuda esse indivíduo a clarear as suas escolhas, onde vocação, esse indivíduo, ele vai procurar entender não só o seu histórico, de onde ele veio, quem ele é e o que ele pretende fazer, o que ele pretende, como se diz, deixar de legado durante realmente a sua trajetória de vida. Então, para mim, né, o médico vocacionado para poder fazer a especialidade de medicina de emergência é aquele médico preocupado em ajudar ao próximo, preocupado em realmente fazer um mundo melhor, é um médico que queira realmente fazer diferença no momento mais difícil de uma pessoa. Você concorda comigo que quando você vai a um pronto-socorro, quando você vai a um pronto atendimento, você não escolhe o médico que você vai ser atendido. Então, você chega, leva seu pai, sua mãe, seu filho, enfim, qualquer pessoa da família. E o que acontece? O que você espera quando você chega exatamente dentro desse serviço? Você espera ser acolhido, você espera respostas, você espera que alguém realmente te acalme e explique o que está acontecendo com você, com o seu familiar. Então, eu acho que dentro dessa parte de vocação é muito importante, talvez fundamental, essa pessoa, esse profissional, ele realmente desenvolver essas habilidades e realmente querer ajudar. Eu acho que isso, sim, faz parte da vocação desse médico de medicina de emergência. Não basta só ele querer, como se diz, saber a parte técnica, mas mais do que isso, trabalhar a parte humana e, é claro, sem dúvida nenhuma, poder aí ajudar ao próximo. Excelente. Professor Cristiano, agora uma pergunta que pode ajudar até o médico jovem, né, descobrir quem é você, né, quem é ele. Normalmente a emergência é o grande cenário de séries importantes, né? Então é o grande cenário médico, na verdade. Então, Verdade. tem muitas séries Sim. que trabalham na emergência para contar esse dia a dia da medicina. Eu, agora, bem recentemente, estou assistindo uma que chama The Pitt,
Uhum, que é uma emergência no hospital em Pittsburgh, nos uhum, Estados Unidos. É uma série nova, estou no terceiro episódio dela. E aborda muito essa questão humana, né, do tratamento da emergência, de quem está ali aguardando. Para quem ainda está em dúvida, a minha pergunta é: as séries ajudam a passar muito da realidade? Elas ensinam? Dá para aprender nas séries? E caso dê para aprender, qual o senhor recomenda? É verdade, né, tem muitas séries, House, Grey's Anatomy, Pitt, é um mote, né, realmente essas séries que chegam a abordar, a vida do médico. Bem, do ponto de vista prático, eu acredito que não, eu acredito que as séries elas não retratam a realidade. É claro que existe todo um corpo técnico que ajuda realmente a montar essas séries, mas, para você que quer trabalhar em urgência, para você que quer trabalhar em emergência, sem dúvida nenhuma, vai muito além do que aquilo que é mostrado nas telas. Algumas vezes até de forma, eh, vamos falar assim, colorida, de forma emocional, mas a realidade do dia a dia é muito importante esse médico ele não só gostar do que faz, mas ele ter realmente um preparo psicológico, um preparo espiritual e, é claro, sem dúvida nenhuma, um preparo técnico. Perfeito. Professor Cristiano, muito obrigado por essa primeira parte da nossa conversa, em que a gente focou aqui na carreira na medicina em urgência e emergência. Quem tiver interesse, a gente vai seguir conversando aqui, após um breve intervalo, sobre como está estruturado o curso de pós-graduação em urgência e emergência do IBCMed. Te agradeço muito por enquanto, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado.